Boa tarde a todos, meu nome é Fernando Viscaíno. Sejam todos bem-vindos, eu agradeço a presença de todos vocês. Eu sei que atualmente o tempo é o nosso bem mais complicado, né? Então, eu agradeço bastante vocês terem tirado um tempo, um pequeno pedaço do seu tempo de hoje para a gente conversar um pouquinho sobre essa ferramenta que vocês estão tão interessados em ouvir falar, né? E a agenda de hoje ela é bastante simples, tá? Então, no final das contas, para a maior parte de vocês que já trabalham com planilhas, com Excel, e começaram a notar uma série de limitações na ferramenta, começaram a perceber algumas funcionalidades que ele não começa a não trabalhar tão bem ou da forma que você precisa, ou você atingiu o seu ápice mesmo e você está buscando algo a mais. Então, essa é a ideia desse webinar. Então, é você sair, você que é um master em planilha, você que é um especialista, um Excel ninja, como muita gente chama, como que você consegue se tornar um guru em Analytics. Então, meu nome é Fernando Viscaíno, novamente. Eu sou coordenador de Analytics na ITG Analytics, né? E eu sou um Alteryx Ace. Então, para quem nunca ouviu falar de Alteryx, também não vai fazer ideia do que significa esse Alteryx Ace, né? Então, no final das contas, esse é um título dado para os construtores de comunidade no mundo todo, né? Existem 47 no mundo todo e 2 aqui no Brasil. Então, nós somos os considerados evangelizadores da ferramenta. Eu sou completamente apaixonado pela ferramenta. Todo o meu trabalho em casa, fluxo de caixa, todo o meu financeiro eu faço já dentro do Alteryx, não mexo mais no Excel. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, como vocês também vão conseguir chegar nesse nível. Então, falando primeiro sobre o Excel, né, eu vou fechar minha câmera para não atrapalhar vocês, mas falando primeiro sobre o Excel, então existem, isso de acordo com a Microsoft, são 750 milhões de usuários atualmente. Desses 750 milhões, estima-se 54 milhões de especialistas no mundo. Então, a gente sabe que é uma ferramenta super versátil, a gente sabe que muita gente construiu carreiras gigantescas, carreiras grandiosíssimas com essa ferramenta, mas a gente sabe também que ela possui algumas limitações. Mas falando primeiro da parte boa, né? Então, o que um usuário de Excel ele costuma fazer na ferramenta? Aí a gente pega, poxa, peguei a minha ferramenta num primeiro momento ali, peguei o Excel, o que eu consigo fazer? Num primeiro momento, a gente pode pensar numa planilha simples e a gente tem que fazer uma série de formatações de dados. Claro que conforme isso vai se tornando mais complexo, a gente vai utilizando funções mais complexas, formas de analisar o dado mais complexo, e a gente começa também a fazer uma série de cálculos, né? Claro que isso é uma evolução também do aprendizado, e aí conforme esses cálculos eles vão se tornando mais difíceis, ou a gente precisa enxergar mais facetas, né, do meu dado, eu posso começar a trabalhar com as tabelas dinâmicas. E aí eu começo a olhar os dados de várias formas, ele é uma funcionalidade bastante interessante, bastante rica, e a gente consegue ver os dados da forma que a gente quer. Claro que também chega um momento onde a gente tem que começar a misturar os nossos dados, né? A gente tem uma série de arquivos, a gente pode ter a minha base de clientes, eu posso ter a minha base de produtos, dos meus fornecedores, e eu começo a relacionar esses dados, fazendo um monte de cálculo, fazendo um monte de tabela dinâmica e formatando tudo para sair tudo da forma que eu quero. Em alguns casos, o meu gestor ele não quer só um Excel, uma planilha, uma base de dados, ele quer um gráfico. Então, a gente começa a fazer alguns dashboards, a gente começa a fazer algumas visualizações, e conforme isso vai aumentando de tamanho, vai ganhando volume, vai ganhando importância, as pessoas vão demandando mais da gente, e eu sei que muita gente aqui tá se encontrando, pelo menos nessa simples descrição do Excel, e a gente começa a enxergar uma série de limitações, uma série de preocupações no nosso trabalho de forma geral. E o que isso gera, né? Então, no final das contas, pensando nas consequências, não só do Excel, mas do mercado de trabalho de forma geral, essa daqui é uma pesquisa feita aqui por uma consultoria, tá? É uma pesquisa feita globalmente com pessoas no final das contas do mundo todo, né? Globalmente do mundo todo, mas que diz que 87% dos funcionários no mercado de trabalho, eles estão desmotivados com o que fazem.
É um número bastante alarmante, é um número bastante grave, mas a gente consegue até entender, a gente olha para os lados do nosso trabalho, a gente vê que as pessoas elas estão fazendo só o que pediram para ela fazer, ela não é proativa em buscar novas coisas, buscar novos trabalhos, novas atividades, e aí o crescimento também salarial, o crescimento de conhecimento também se torna estagnado. Uma outra estatística importante também que esse relatório nos traz é que 74% das pessoas julga a automação de processos como algo que melhoraria a satisfação no trabalho. Então, vamos pensar no analista de dados. Então, o analista de dados que está trabalhando ali com Excel, ele pode passar 90% do tempo dele preparando os dados, fazendo uma série de processos manuais e operacionais, mas essa pessoa também, quando ela ouve a palavra automação, ela pensa, poxa, eu não quero isso aí no meu trabalho, eu não quero que alguém automatize o que eu faço. E meu emprego, como fica? Então, o que eu vou fazer se é só isso que eu faço? E a ideia aqui não é exatamente essa. A ideia da automatização é a gente pegar tudo aquilo que você sabe que não tem nenhum valor nobre, né? Não tem nenhum valor agregado. Então, por exemplo, você semanalmente pega vários arquivos e você junta e faz uma série de cálculos que você tem que fazer sempre. E você sabe exatamente como fazer. Esses cálculos poderiam estar prontos para você, de fato, contribuir com análises mais avançadas. Então, a ideia da automatização é você tirar tudo aquilo que é entediante, tudo aquilo que é chato, e começar a se preocupar com aquilo que traz mais valor agregado. Você vai trazer mais benefícios para a sua empresa, mas você também vai se sentir mais satisfeito, você vai se sentir como se você estivesse contribuindo mais com a empresa, e obviamente que isso aumentaria a sua motivação, aumentaria a sua satisfação, né? Então, o que acontece, né? Dado todos esses problemas que a gente tem no Excel, a gente levantou os 5 principais sintomas que as pessoas têm quando elas estão desmotivadas, né? Ou as preocupações que elas acabam encontrando no decorrer do dia dela. Então, a primeira dela é a insônia. Então, o que acontece, né? Você está lá no seu trabalho, você trabalha com Excel e seu chefe chega e fala para você, olha, fulano, a gente vai precisar analisar agora dados de mídias sociais, tá? E eu quero que você traga essas informações também para sua planilha. E aí você já pensa, poxa, já foi um trabalhão eu trazer os dados de estoque, trazer meus dados de fornecedores e fazer tudo isso se conversar muito bem. Poxa, aí você começa a perder o sono, né? No dia anterior, você não consegue dormir pensando em como você vai fazer isso. Né? De que forma você conseguiria integrar os dados? Às vezes você vai lá, entra no YouTube, começa a pesquisar por funcionalidades do Excel que conseguiriam fazer isso. É legal, você consegue dormir, e aí você acorda no dia seguinte, e com esse problema já meio que resolvido, mas ainda preocupado, você começa a pensar nos tipos de dado que você pode ter na sua planilha. E você já fica com medo, né? Você pensa, poxa, pensando em mídias sociais, as pessoas comentam de qualquer jeito. Elas podem saber o que querem, mas elas falam do jeito que elas querem, é coloquialismo, é de qualquer forma. Como eu vou avaliar esses dados sujos? Como eu vou limpar esse tipo de informação? Será que com o meu conhecimento de Excel eu consigo fazer isso? Então você antes de você chegar no trabalho, você já está preocupado. Você já não dormiu, você já está preocupado, não está conseguindo aproveitar o caminho para o seu trabalho. E aí você começa a pensar também que todo relacionamento que você faz entre as bases possui algum tipo de problema. Então, para quem trabalha com Excel, já viu, isso daqui é bastante familiar e sabe que isso é um pesadelo, né? Então, você está lá no seu celular, no Instagram, ou vendo o noticiário no YouTube, enfim, no seu celular, e você começa a olhar para outra pessoa ali, poxa, será que esse trabalho que ela fez no Excel? Será que ela tem esse mesmo problema que eu estou tendo? Então, são coisas bastante comuns, não é mesmo? E é legal, você pensa, poxa, vou deixar isso tudo de lado, não vou esquentar, mas logo você pensa que semana que vem eu vou ter que fazer tudo isso de novo, eu vou ter que passar por todos esses problemas. Beleza, eu posso fazer uma macro, posso fazer um script para fazer tudo isso automaticamente, mas vai que muda a estrutura do meu dado, eu estou trabalhando com arquivos, né? E será que eu vou conseguir fazer essas macros da forma mais inteligente possível? Eu sei que aqui muita gente consegue fazer, eu sei que muita gente consegue deixar tudo isso automatizado, mas vamos pensar que você sai de férias.
você tem que deixar isso na mão de uma pessoa para te substituir. Como você vai passar isso para a pessoa? Como você vai passar o conhecimento de tudo que está sendo feito, caso dê algum tipo de problema? E aí, legal, você tem tudo isso preparado, então você já não dormiu, você já está com medo, você está preocupado em todo lugar que você olha, você vê o problema no Excel, e ainda você não está conseguindo se alimentar, você não conseguiu tomar seu café da manhã pensando que esse trabalho é muito maçante, muito entediante. E beleza, depois que eu passo por tudo isso, vamos pensar, eu consegui trazer os dados das redes sociais. Que tipo de análise eu consigo fazer com ela? Novamente, você tem os especialistas em Excel que falam que conseguem fazer até modelos preditivos, gráficos excelentes, gráficos muito bonitos. Mas aí eu te pergunto, qual é a facilidade de você fazer isso? Quanto tempo você demora para deixar esses dados da forma que deveriam estar? E, novamente, como você passaria isso para uma outra pessoa? Ela aprenderia tudo isso ou você, esse trabalho, você seria refém desse trabalho? Isso seria uma preocupação sua, independente da área que você vai migrando da sua empresa, esse relatório te persegue, porque você é a única pessoa que consegue dar manutenção. Então, análises geoespaciais, análises preditivas, quão bem vocês estão fazendo isso no Excel atualmente? Vamos então para os problemas do Excel, né? Então lá são todos os sintomas e todas as coisas que a gente encontra no nosso dia a dia. Mas o que tudo isso gera também, toda essa preocupação e essa desmotivação? Existem erros gravíssimos que podem acontecer e que acontecem no dia a dia. Eu copio e colo algo errado, eu utilizo o arquivo errado ou coisas similares a essa. E aqui tem 3 exemplos, né? Eu deixei eles todos em inglês. E a ideia aqui é que vocês podem pesquisar no Google, pode dar um Google e vocês vão enxergar a realidade desses casos, explicando detalhadamente o que aconteceu. Eu vou só falar esse primeiro, só para vocês se encontrarem aqui nesse cenário, né? Então, a JP Morgan tinha um time de modelagem e eles estavam fazendo a avaliação de uma empresa, avaliação de risco para adquirir ações, derivativos de uma empresa. E por pressão da área que ia realizar essa aquisição, então tinha o seu gestor pressionando você para fazer um trabalho cada vez mais rápido, fez com que essa planilha que tinha um monte de relacionamento entre abas, entre tabelas, entre arquivos distintos, eles não conseguiram validar e copiar e colar informações erradas, o que gerou 6,5 bi de perda. Olha o tamanho dessa perda. Isso aqui eu não estou considerando as multas que a JP Morgan recebeu, tá? Isso aqui é só o valor que o Excel causou para essas pessoas. E a gente pode trazer isso para o nosso mundo, né? Claro que os erros eles não geram necessariamente custos ou perdas, né? Mas vamos pensar num caso que é até mais comum para a gente. Vamos pensar no Covid, por exemplo. Então, isso aqui é um caso que aconteceu lá no Reino Unido, numa cidade do Reino Unido, e eles faziam a gestão de todos os casos reportados numa planilha Excel. E, pessoal, Excel não é banco de dados, né? Então, o que aconteceu nesse caso? Então, 15 mil casos deixaram de ser reportados. Isso foi um problema que se perdurou por 8 dias. A gente sabe que quando você é testado positivo, então a saúde, a gestão de saúde vai nos arredores, descobre com quem você teve contato para fazer essa pessoa se prevenir, ou fazer essa pessoa, a gente fazer esse teste com a pessoa para o Covid ele não se alastrar, né? E o que aconteceu aqui foi um problema bastante clássico. Então, a gente sabe que o arquivo XLS, que é o formato antigo e que muitos sistemas ainda utilizam, ele tem uma limitação de 65 mil linhas. Tá? Para quem não sabia, esse é um fun fact sobre o XLS. E esse tipo de problema, por esses casos aqui, eles serem reportados pelos exames que as pessoas fazem, então essa planilha ela era gigantesca. Mas essa limitação fez então que 15 mil casos não fossem reportados. Olha só, aqui não teve nenhum risco financeiro, mas olha só o que aconteceu com essa cidade, né? Pode ser que a pandemia tenha se tornado muito mais grave devido a esse erro simples que foi acarretado pelo Excel. Então, vamos lá. Falei de muitos problemas, mas qual é a solução, né? Então, a primeira coisa é a gente concluir, né? E algo que provavelmente vocês já concluíram, é que o Excel não foi feito
para esse tipo de cálculo, não foi feito para criar dashboards, não foi feito para ser um banco de dados. E a nossa cabeça também não pensa como uma planilha. A nossa cabeça pensa como um fluxo de trabalho. E qual a ideia disso, né? Então, é você pensar em todas as etapas que você tem que fazer numa planilha e você transformar isso num fluxo com processo de decisão. Primeiro eu faço essa fórmula, depois eu faço esse relacionamento e fica tudo muito visível, tudo muito fácil. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu abrir aqui a minha ferramenta para vocês. Então, está aqui. Então, qual o objetivo desse case, né? Então, a ideia é a seguinte. Então, é uma empresa, tá? Então, eu sou o dono de uma empresa e eu tenho 6 lojas. E eu tenho funcionários dessas lojas que eles me enviam relatórios diários, né? E eu quero que o meu funcionário ele faça uma análise da cobertura do estoque. E o que isso significa, né? Então, eu quero garantir que todas as minhas lojas possuam produtos suficientes para 7 dias de compra. Então, eu quero garantir que nenhuma loja falta nenhum tipo de produto. É um problema aqui, obviamente, de varejo, mas isso aqui pode se adequar a diversos tipos de problema. Então, os funcionários que estão nas lojas, eles enviam uma planilha contabilizando o estoque do dia. O meu funcionário vai lá e roda esse processo, considerando todo o histórico de vendas passado, né? Então, eu trouxe um histórico de 6 meses aqui, e a ideia é, com esses 6 meses, eu ter o comportamento do meu cliente, saber quantas camisetas a minha loja vende em 7 dias, para eu garantir que meu estoque tá de acordo. E aí algumas complicações, né? Eu tenho que fazer isso diariamente. Quanto antes eu identificar o estoque, o problema de estoque, antes eu vou conseguir agir e não vai ter nenhum tipo de falta. E isso a gente consegue fazer aqui no Alteryx, tá? Então, mostrando aqui só para ilustrar o meu problema, o que eu tenho. Então, eu tenho uma base aqui de estoques. Aqui é um problema. Eu simplifiquei esse meu problema, né, para mostrar para vocês. Mas então a gente tem aqui dados bermuda, blusa, calça, camiseta e regata, PMG. E o estoque do dia. Isso aqui poderia ser um dado que é extraído de um sistema, eu mesmo poderia extrair de um sistema, de um RP, mas a ideia é só para simplificar, então a gente tem uma planilha com o estoque de cada uma das lojas. Eu tenho também dados do histórico de vendas. Então eu tenho o histórico de venda de cada uma das minhas lojas, os 6 meses, e aí para todos esses meses, né, tudo o que aconteceu, eu tenho um sistema que ele extrai CSVs. E aí ele vai particionando o CSV de acordo com o tamanho. Isso vale para todas as lojas. Vou mentalizar e eu deixo para vocês pensarem como vocês fariam isso no Excel. O objetivo aqui é identificar todo tipo de problema de estoque, avaliando a cobertura e gerando um relatório para o chefe de vocês. Então é isso que vocês teriam que fazer no Excel. Pensa como vocês fariam com macros. Pensa como vocês fariam manualmente. Só de olhar para isso aqui, né, para o tanto de arquivos CSV que a gente tem, isso aqui já te gera um daqueles sintomas também, né? Então você ficar pensando no trabalho que você vai ter copiando e colando isso de uma planilha para outra, e pensa que você vai ter que fazer isso diariamente. Quanto tempo da sua vida vai ser gasto aqui? Isso daqui é um trabalho que você gosta de fazer? Então, vamos lá. Então, como a gente resolveria esse problema com o Alteryx? Então, a gente tem aqui uma camada de extração de dados, tá bom? Eu tenho todos os arquivos aqui que os meus funcionários me mandaram, os funcionários lá da loja, e eu carrego todos eles automaticamente. Olha aqui que legal. Então, eu tenho todos esses dados, eu tenho um processo onde eu leio todos os arquivos, e no final, eu carrego todos os dados, um embaixo do outro. Eu tenho aqui... E o grande problema dessa minha base, né? Essa minha base, as pessoas, elas não colocam a loja de onde esse estoque está vindo. Mas eu consigo extrair aqui o nome da minha loja. Olha que legal. Então, o nome do meu arquivo, ele vai se tornar o nome da minha loja. Eu tenho estoque de todos os produtos, de todas as lojas. E também tem os dados aqui do histórico de vendas. Lembra de todos aqueles arquivos, né? 6 arquivos por loja. Isso aqui poderia ter muito mais.
mas com uma única ferramenta eu consegui trazer todos os meus dados. Então, eu tenho o dado de todo o histórico de venda de cada um dos produtos de cada uma dessas lojas. Então, legal, eu trouxe todos os dados aqui, consegui extrair automaticamente e vou partir para a preparação e limpeza de dados. Olha só aqui, vamos partir do pressuposto que esses arquivos eles já foram carregados na minha pasta. Os funcionários eles têm acesso a uma pasta, eles colocam ali, ou eles enviam por e-mail. Eu coloco esses arquivos numa pasta, pode ser esse o caso, e eu rodo o meu workflow. Finalizado. Então, esse workflow ele já está fazendo tudo o que ele deveria fazer e um processo que pode ser que você, se você fizesse rápido, você demoraria um minuto, uma hora. A gente fez aqui em 3 segundos. Vamos mostrar aqui o que a gente consegue fazer de preparação. Então, eu estou pegando primeiro o nome da loja a partir do nome do meu arquivo. Então, eu fiz aqui o nome da minha loja, eu tenho a extração, agora eu sei de onde esse estoque está vindo. Limpo meus dados, eu tenho sujeira, eu quero mudar o formato das colunas, eu posso fazer isso com essa outra ferramenta. E olha só, está tudo documentado aqui. Vamos pensar que você está mostrando esse resultado para o seu chefe, para o gestor da área, ou para uma diretoria. Fala, como que você chegou nesse resultado? Esse resultado está errado. E aí você consegue provar por A mais B num fluxo que é visual. Qualquer um consegue olhar para esse fluxo, e claro que o formato, a imagem das ferramentas, isso aqui vocês decoram com o tempo, mas pensa numa pessoa que nunca viu. Ela está vendo todos os passos. Você quer ver o dado de uma determinada etapa? Você consegue ver. Você quer ver dessa outra etapa? Está tudo à mostra. Como você faria isso no Excel? E a gente tem uma ferramenta, aqui, duas ferramentas bastante mágicas, muito excelente. Uma delas, ela faz a limpeza dos meus dados. Então, olha só, eu tenho um monte de problema no meu dado. Eu posso ter sujeira, posso ter digitação incorreta, posso ter, como funcionário, ele preenche esse meu estoque. Ele pode preencher da forma incorreta, com tudo minúsculo, colocar algum erro de escrita. Tudo isso a gente consegue consertar aqui no Alteryx. E aqui a gente tem uma ferramenta que ele encontra alguns tipos de problema. Então, ele vai olhar por... Aqui está em inglês, mas poderia ser muito bem em português, tá? Mas ele olha espaços adicionais, ele olha, se você quer remover letras, remove, números, eu posso deixar tudo também aqui com a primeira letra maiúscula. Então, são algumas padronizações que a gente tem que fazer no Excel também, e que aqui a gente tem uma ferramenta que faz isso. Vamos para uma outra ferramenta. Então, eu tenho essa ferramenta também, ela chama AutoField, que o que ela faz? Ela olha para todos os dados de todas as colunas e ela vai me dizer qual é o melhor formato. Então, se tem uma coluna do meu Excel, de qualquer tabela, que são só números, e são números inteiros, ele vai me dizer que é um inteiro. Se tem casas decimais, ele vai me dizer que são decimais, datas, texto, e ele faz tudo isso automaticamente. Isso acontece geralmente quando a gente lê arquivos texto, né? TXT, CSV, então é bastante comum a gente ter que formatar esses dados para a gente conseguir somar e fazer algumas análises. Então, o que eu estou fazendo aqui na minha análise? Eu estou agrupando meus dados por loja. Então, eu tenho aqui da loja 1, quantas bermudas foram adquiridas, do tamanho G, a quantidade, né, a quantidade total vendida, e qual o intervalo que eu estou considerando. E aqui o objetivo é bastante simples, eu calcular qual é a cobertura desse meu produto. Então, para a bermuda G da loja 1, eu preciso ter 4 exemplares. Para a bermuda M, 7 exemplares e assim por diante. A ideia é que se essa minha loja ela tiver isso no estoque, ela tem o suficiente para os próximos 7 dias. Então, é isso que a gente chama de análise de cobertura de produtos. E aí, beleza. Então, esse relatório aqui podia ser suficiente, mas o seu chefe pediu uma visualização que é enviada por e-mail diariamente. Então, a gente pode fazer isso aqui também dentro do Alteryx automaticamente. Deixa eu mostrar para vocês como é esse relatório. Então, um relatório simples, tá? Eu não me ative tanto às configurações ou a deixar ele o mais bonito possível, mas eu tentei deixar ele o mais fácil de ver. Então, vamos pensar assim, o seu chefe recebe, ele quer um gráfico de barras, ele pediu que seja nesse formato. Claro que o Alteryx consegue fazer em diversos outros formatos e do jeito que você quer.
Então, a gente tem aqui, olha só, a barra é o estoque da minha loja naquele dia, e esse pontinho aqui é o quanto ele precisa ter para eu não precisar me preocupar nos próximos 7 dias. E aí você vê aqui o alarmante, né? Então, o ideal é que ele tenha o mesmo número de estoque, que é o número de cobertura. Mas aqui a gente vê que, por exemplo, a camisa M está em falta. Isso a gente pode olhar para cada uma das lojas. Então, eu fiz para a loja 1, fiz para a loja 2, para a loja 3, e ó, tudo visual e tudo muito fácil. Você vê o que está faltando em cada um deles. E isso a gente cria automaticamente. E essa loja aqui, inclusive, tem tudo. Uma próxima etapa aqui, possivelmente, é eu distribuir todos os produtos dessa loja para as demais. Então, eu poderia fazer isso para eu não subir o valor do meu inventário, né, o meu estoque mesmo interno, não precisar adquirir coisas novas, e movimentar essa blusa M para todas as outras lojas, e possivelmente isso já resolveria o meu problema. Então, essa é uma análise que você consegue fazer no Alteryx. Análise geoespaciais. Qual é a loja mais próxima? Qual vai ser o custo de frete? Pensando que a gente pode pensar nos quilômetros, né? O tempo que gastaria. É uma análise que você pode fazer com o Alteryx. No Excel você estava fazendo isso? Legal. Então, esse é um exemplo, tá, pessoal? Então, a ideia é a seguinte, olha só, tá tudo muito nítido, muito fácil de ver. Se você vai passar isso para uma outra pessoa que não é especialista de Alteryx, mas ela conhece um pouquinho, será que ela conseguiria dar conta do recado aqui? Será que ela consegue ver tudo o que está acontecendo? Olha só, ela vê cada uma das etapas. Tudo está muito claro, tudo está muito nítido para cada uma das etapas. Então, se por acaso o seu diretor ele disse que está com um erro de cálculo aqui, e caso tenha mesmo, você consegue identificar o ponto correto onde esse erro aconteceu. E você consegue arrumar de bate-pronto. Então, vamos voltar aqui para a planilha, para a apresentação, perdão. Então, essa demonstração que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Então, a ideia do Alteryx é você entender o quão fácil você consegue chegar num resultado como esse. Funcionalidades, né, que no Excel dariam bastante trabalho, ou você teria que fazer diversas vezes, semanalmente, mensalmente, e isso, como eu disse lá no começo, poderia estar afetando a sua motivação. Então, essa é a solução dos seus problemas. É uma ferramenta onde você troca a planilha, essa visão de planilha, que é uma visão do passado, é uma visão antiga, para fluxos de trabalho. E quais são os ganhos que você consegue ter com o Alteryx, né? Então, a gente consegue resolver 5 grandes pilares. Qual é o primeiro? É a praticidade. Então, é a facilidade de uso para a construção de um fluxo de trabalho. A curva de aprendizado do Alteryx é muito mais rápida que a do Excel. Você vai ter facilidade de uso na criação, facilidade de uso na homologação, para você entender o que está acontecendo com os dados. E você vai ter uma ferramenta onde você consegue integrar todo o fluxo de dados. Você traz os dados no Alteryx, você prepara os dados, você gera os relatórios no Alteryx, e o Alteryx, inclusive, envia o e-mail automaticamente para você. Você quer esse processo agendado, você precisa fazer esse processo várias vezes. Então, você pode tanto deixar agendado para isso ocorrer a cada 2 horas, ou diariamente, a partir do momento que você receber os dados, ele ser gerado. Tudo isso de forma automática. Se você precisa passar esse fluxo para alguém, e no final a gente pode pensar no fluxo como a propriedade intelectual, o seu conhecimento do processo, você passa uma pessoa e ela vai conseguir tocar sem nenhuma sombra de dúvida. A escalabilidade. Então, vamos imaginar que a sua empresa está crescendo, está aumentando o número de lojas, está aumentando o número de vendas. Não existe limitação de volume de dados dentro do Alteryx. O Excel ele tem a limitação de 1 milhão de linhas, o Alteryx não tem limitação. O Excel, ele é quando você está trabalhando com um grande volume de dados, o seu notebook começa a travar, o Excel você abre o Excel e vai tomar um café, no Alteryx você não vai ter esse problema. Você vai executar o seu fluxo, ele pode rodar centenas de milhões de linhas e você não vai ter nenhum problema trabalhando
com outras coisas no seu notebook. Então, isso também é bastante interessante. Toda a operacionalização, né? Então, você vai tirar todo esse trabalho entediante que você tem, todo o trabalho de mastigar dado, que você sabe já que você tem que fazer, e deixar tudo isso pronto. Você não precisa mais se preocupar com os trabalhos operacionais chatos, entediantes, maçantes, da forma que vocês quiserem chamar, tá bom? Cada um tem uma forma de chamar o trabalho chato. E, por fim, vocês vão conseguir, a partir de então, focar nas análises avançadas. Seja análise de perfil de cliente, seja análise futura baseada nos seus dados, comportamento de cliente, o que você precisar. Você vai conseguir fazer essas análises avançadas com o Alteryx. Eu espero que tenha sido claro. Eu sei que eu convenci vocês, eu sei que vocês viram valor na ferramenta e com certeza conseguem enxergar casos de uso que vocês conseguiriam aplicar com o Alteryx. Sobre a apresentação, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, o chat está aberto, tá, para vocês perguntarem. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o Alteryx, pode mandar aí na mensagem. Fiquem à vontade. E só para mostrar alguns clientes no mundo, né? Então a gente, o Alteryx, ele tem mais de 6.700 clientes já espalhados no mundo, em todos os setores que vocês conseguem imaginar. E olha só, o Pão de Açúcar é nosso cliente, a Danone, a Nestlé, a Unilever, a Dell. Olha só aqui, quem indica filmes para vocês? Então a Netflix também possui o Alteryx. Uma série de consultorias estratégicas, a maior parte delas utilizam o Alteryx, tá bom? A gente tem aqui também, olha só, a Abbott, Bosch, Audi, o Itaú, um dos nossos grandes clientes que a gente tem, o Hilton, Marriott, e um também bastante interessante, o Facebook, né? Uma das grandes empresas que possui um volume muito grande de dados, conseguiu enxergar valor numa ferramenta como o Alteryx. Olha o Amazon aqui também, Microsoft. Então, olha o tamanho dessas empresas e olha o valor que elas estão dando para uma ferramenta como o Alteryx. Pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu sei que a gente teve um tempo bastante breve aqui. Eu sei que podem ter muitas dúvidas também sobre a ferramenta. E eu espero que tenham surgido bastante dúvidas do ponto de vocês. Mas a ideia é que a gente pode avançar com esse contato, tá? Se vocês têm algum tipo de dúvida, tá aqui meu e-mail. Vocês podem acessar meu LinkedIn aqui. Tá? A ideia, eu sou bastante aberto, bastante solícito. A ideia do Alteryx Ace mesmo, dessa nomeação, é exatamente essa, tá? Eu mostrar para vocês e conseguir convencer vocês ou apresentar essa ferramenta que eu gosto bastante. E a gente pode partir para um segundo contato, a gente pode seguir com um case com as informações de vocês, tá? Então, o nosso contato, eu espero que comece aqui, mas que não termine por aqui, tá? Eu agradeço a presença de todos. Tenham todos uma boa tarde e um excelente final de semana. Muito obrigado.